O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Human Rights Watch pede para que a Argentina prenda príncipe saudita. Dificilmente vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Inclusive, muitos nossos... Assim, um esclarecimento, né? Sobre o G20 em si, não vai dar tempo da gente falar, né? Porque o encontro tá rolando agora mesmo, não tem nenhum fuso horário para ajudar a gente. E amanhã. Então a gente vai falar mais do que cerca o G20. E semana que vem a gente já fala uma coisa mais concreta. E começando, né, por essa questão do MBS, o Mohammed bin Salman, que hoje muitos dos nossos ouvintes mandaram o GIF, né, dele se cumprimentando com o Putin. Manja o LeBron James cumprimentando os brothers antes do jogo, assim, tipo, aê, brotherzaço, isso aí, porra, jornalista tem mais que se fuder mesmo, é isso aí. Enfim, né, deram ali, né, fizeram ali um cumprimento... efusivo de brothers. E por outro lado, também tá circulando um GIF na Argentina do Macri sobrando ali com o Trump, né? O Trump passa bem rápido, o Macri fica meio John Travolta olhando pros lados. Tem uma história de que o Macri ganhou do Trump no golfe e o Trump ficou puto uma vez. Quando o Macri era mais jovem, o Trump era... Né, a gente já falou isso, o Trump era brother do pai dele. O Franco Macri. A justiça argentina, inclusive, né, pediu mais informações das investigações e tudo mais, né, pediu informes internacionais. Ele foi recebido no aeroporto pelo chanceler argentino, o Jorge Forri, e sei lá de onde ele veio. E o que acontece, assim, se tivesse um alerta da Interpol, alguma coisa assim, mas assim, o cara tá lá como, possivelmente, né, ele tá ali como chefe de governo, ele não tá ali como chefe de Estado, o chefe de Estado é o pai dele, mas ele tá ali como chefe de governo e todo a celeuma política que seria, né? Então assim, o Human Rights Watch pediu que prenda, mas sabendo que isso dificilmente vai acontecer por conta... tipo o chefe Wiggum, assim, no Simpsons, né? Digitando numa máquina invisível. Fingindo que tá... Né? O pedido foi recepcionado pelo juiz federal Ariel Lijo, tá? E que vai decidir aí sobre o pedido de prisão. Né? Não vai rolar, mas se rolar ia ser curioso, né? Se rolasse, primeiro, a Ana Luísa tem que explicar esse furdunço aqui, né? Como é que faz pra prender o dono da Arábia Saudita, né? Quer dizer, o filho do dono, né? Mas ser filho do dono é melhor do que ser o dono, dizem, né? Porque você não tem a responsabilidade. E, além disso, né? O clima do G20, né? Foi tema também da minha mais recente coluna na Gazeta do Povo, né? Em relação ali ao aspecto do G20, primeiro, tem a questão da segurança, né? O governo argentino chegou ao ponto de pedir às pessoas que saíssem de Buenos Aires, ou então que, se não pudessem sair da cidade, que ficassem o máximo de tempo possível nas suas casas, tá? O aeroporto Jorge Newbery, né, conhecido como Aeroparque, vai ficar fechado para as atividades do G20 apenas, tá? Uma grande faixa da cidade está completamente cercada, que só podem transitar pessoas com moradores ou pessoas com credenciamento, tipo a Rua Palestra Itália em dia de jogo, né? Ali bairros de Belgrano, Palermo, Recoleta, Puerto Madeiro, a zona mais chique. Né? A zona mais nobre da capital. Né? Onde fica justamente o estádio do River Plate. E os principais hotéis também, né? Imagino eu. Então, né, o governo mobilizou tropas do exército, colocou tanques, aviões dos Estados Unidos e da Itália estão ajudando na segurança. Então, assim, é um aparato de segurança gigantesco, tá, gente? Enorme.
E aí tem uma coisa interessante, que é bom a gente frisar pro nosso ouvinte, que é, por que esse G20 está sendo na Argentina? Porque, indiretamente, por causa do Temer. Eu vou explicar. O G20 na Argentina é a primeira cúpula do G20 que está ocorrendo na América do Sul. Já tinha tido uma antes no México, ou seja, não é a primeira da América Latina, mas é a primeira da América do Sul. E aí, há 1 ano e meio atrás, mas quase 2 anos atrás, sentaram e falaram, olha, rotatividade aqui, está na hora do próximo ser na América do Sul. E o que acontece? A gente já falou isso, você olha para o mapa da América do Sul, você vê um país, né? Tem um negócio gigante na América do Sul chamado Brasil, que também é a maior economia da América do Sul. Né? É um país que teve um papel importante, inclusive na própria formação do G20, porque o Brasil questionava o G7, ainda no governo FHC. Tá? Não, né? Mas assim, o Brasil falava, peraí, o G7 aí já tá ultrapassado, o G7 é uma patotinha que não faz mais sentido. Tem que botar Brasil, China, Índia, tem que botar outra galera nesse rolê aí. Então criaram o G20. Só que, como a gente já mencionou em vários programas, o Brasil teve um retrocesso muito forte nas suas relações internacionais por conta da imagem do processo político brasileiro. Né? Você se aproximar muito do governo Temer, isso aqui não é um julgamento partidário, mas era uma questão de risco de imagem. Pareceria, para as pessoas no Brasil e para as pessoas no mundo e nos seus respectivos países, que você estava eventualmente respaldando ou interferindo num processo político brasileiro que era e é muito divisível, que foi o impeachment da Dilma. E, então, você se aproximar do governo Temer, tanto que a gente já comentou aqui vários líderes mundiais que fizeram viagens pela América do Sul e não vieram para o Brasil, quando faria sentido até numa questão de logística parar no Brasil, né? Por conta do tamanho do país e tudo mais. Então, acabou, entre aspas, sobrando Buenos Aires, né? Que é a segunda maior economia do continente. E é o outro país do continente que é membro do G20. Então, era para essa reunião do G20 ser aqui no Brasil. Tá? Não sei se no Rio de Janeiro, se em São Paulo, se em Brasília, né? Se em alguma outra cidade, Porto Alegre, não sei, talvez. Mas o fato é, o G20 está sendo na Argentina em parte por conta do processo político brasileiro. E aí a questão principal, né, para os nossos ouvintes ficarem de olho para o próximo programa, até o próximo programa, ficarem de olho nas notícias, é o seguinte: a treta principal do encontro do G20 é a guerra comercial, né, tarifária entre China e Estados Unidos. O Donald Trump vai ter um encontro cara a cara com o Xi Jinping, né, para falarem sobre esse assunto. Quem sabe alguma trégua, quem sabe algum acordo, quem sabe nada, quem sabe só piora a situação. Então, essa é a principal treta para vocês ficarem de olho no noticiário, especialmente agora no fim de semana. Agora a gente vai aproveitar o G20 para dar um pequeno rolê pelos países do G20, né, por outras notícias. Né, e vamos por ordem alfabética para não dizer que a gente priorizou alguém. Tá? Então, começando pela Alemanha, né, nós temos 3 notícias da Alemanha, uma delas diretamente ligada ao G20, que é o seguinte: o avião da Merkel sofreu ali algum problema, né, algum perrengue mecânico, elétrico, e teve que fazer um pouso de emergência, e a Merkel perdeu o primeiro dia. A Merkel não está na Argentina nesse momento, no primeiro dia do G20. Né? A Merkel perdeu o primeiro dia, vai chegar amanhã, vai chegar hoje à noite, na verdade, eu acho, porque o avião da oficial, né, do governo alemão teve ali um problema, teve que fazer um pouso. Então não tem a Merkel e tem 2 patos mancos, né? Tem o Peña Neto, que é presidente até daqui a 4 horas e meia, né, no nosso horário, e a partir de amanhã o Obrador. Por isso o documento, entre aspas, final da conferência da cúpula já foi elaborado, porque o Peña Neto tem que assinar hoje o negócio. Olha só que surreal, o negócio acaba amanhã, mas o documento final já vai estar pronto. Porque essa é uma coisa importante que a gente sempre frisa, né? O G20, esses encontros, eles são mais importantes até pelos encontros que eles possibilitam. Não é pelos 20 líderes sentados ali que vão arranjar uma solução mágica para o mundo. Não. É possibilitar, né, que líderes numa situação problemática como
Trump e China se encontrem. É possibilitar que, por exemplo, a Theresa May, agora que ela tem um acordo preliminar do Brexit, agora que ela tem as bases de onde partir, a Theresa May e a sua comitiva está toda pimpona em Buenos Aires, buscando o máximo possível de novas relações, possibilidades de acordo, de comércio, para tentar compensar esse choque, né, que vai ser a mudança, a saída da União Europeia. Lembrando que além do G20 nós temos o premier da Holanda, o Sebastião Pinheira como convidados e também como, né, observadores os secretários-gerais, né, os presidentes de países membros que são secretários-gerais da União Africana, da Agência de Desenvolvimento Africana, da ASEAN, da CARICOM, da Comunidade do Caribe. Então nós temos ali uma quantidade muito grande de gente para dialogar. A outra notícia da Alemanha, outras duas notícias, uma é do dia 27, que os nossos ouvintes talvez vão se lembrar, que teve um ataque ao ônibus do Borussia Dortmund, em abril de 2017. Mas isso não acontece na Europa, Felipe, isso é invenção da sua cabeça. Então, nós tivemos um ataque contra o busão, na época ficaram, né, especulavam se era um ataque terrorista, enfim, o que era, e na verdade era um cara, né, chamado Sergei, que realizou o atentado para manipular o valor das ações do Borussia Dortmund, né? E ele foi condenado a 14 anos de cana por 28 tentativas de homicídio. Ou seja, 6 meses por cada um. É mais ou menos isso, né? Então, incluindo, né, ouviram o Thomas Tuchel, o treinador, ouviram os jogadores e tudo mais, e ele fez isso para tentar manipular o valor das ações do Borussia Dortmund, que ele tinha grana investida. É um anarcocapitalista. E a outra notícia de ontem, a Bayer, né, não o Bayern, o time, a Bayer, a da aspirina. Do Leverkusen. Lembrando que o símbolo do Leverkusen é uma aspirina, tá? Isso não é sacanagem. Anunciou que vai cortar 12 mil postos de trabalho depois da sua fusão depois da compra da Monsanto. A Bayer anunciou que vai vender a sua divisão de saúde animal, que vale cerca de 7 bilhões de euros. Vai vender também algumas marcas como o protetor solar Copertone, né, que é bastante famoso, especialmente lá fora. E desses 12 mil postos de trabalho que serão fechados, boa parte deles será na Alemanha. Tá? Cerca de 60% dos postos de trabalho a serem fechados serão na Alemanha. Além disso, a própria Monsanto, até 2021, adotou um programa de demissão voluntária de 4 mil pessoas. Né? Até 2021 querem que 4 mil pessoas peçam as contas. Se até lá 3.999 pedir as contas, alguém vai ser demitido. Né? Enfim, para fechar a conta, vocês entenderam. Na China, aqui a gente só vai passar pela notícia, né? Porque a gente não tem capacidade nenhuma para falar sobre isso. A gente pode até ter discussões e tudo mais. Eu gosto de ficção científica, o Matias não gosta muito, mas a gente vai recomendar, né, que na China, né, o cientista He Yankui anunciou que ele manipulou, ele editou, né, via CRISPR, né, os genes de bebês que já nasceram, tá? Então, assim, são humanos geneticamente modificados, tá? Não teve nomes dos bebês publicados, nem nome da gestante e tudo mais. E, para vocês entenderem melhor um pouco sobre isso, vão no Dragões de Garagem, tá? Eles vão fazer, salvo engano, um programa especial sobre isso. Acho que vão fazer um Notícias, que é um vídeo no YouTube sobre isso. Então vão lá no Dragões de Garagem que eles vão explicar melhor sobre isso, o que isso significa. Mas assim, vocês ouviram correto, são bebês geneticamente modificados, tá? Aí que acontece, como toda discussão da genética nos últimos 50 anos... É aquela coisa, mas o bebê geneticamente modificado é bom porque você vai conseguir, por exemplo, erradicar doenças como Alzheimer. Ok, mas para virar aquela coisa de todo mundo ser loiro, alto, de olho azul, sei lá, algum padrão estético vigorante, vai ser um pulo, né? Para isso virar eugenia,
É um pulo. Então, o doutor era o Mengele? Eu não entendi. Mengele. Ah, tá, ok. O Mengele, né, que tem a cidade dos gêmeos lá no Rio Grande do Sul. É Santa Catarina, não? É Santa Catarina? Eu acho que sim. Na região sul. Que é creepy, né? Então, né, sobre a China, isso a gente não tem como falar muita coisa, né? E além disso, claro, né, a previsão aí do encontro entre o Xi e o Trump, vamos ver como é que vai ser. Aproveitando, vamos para os Estados Unidos, onde nós temos aí algumas notícias, uma delas importantes. A primeira delas é o seguinte, meu caro Matias, se eu lhe apresentar um relatório de 1.656 páginas, elaborado por 300 pessoas que trabalham diretamente com essa área do conhecimento, elaborado por 13 agências de governo, e esse relatório chega à conclusão de que, sei lá, Coca-Cola faz mal à saúde. Eu vou ignorar. Você vai dizer, eu não acredito? Eu não acredito. Ou seja, você é o Donald Trump tupiniquim, porque foi isso que o Donald Trump fez com um relatório do próprio governo dos Estados Unidos sobre as consequências da mudança climática na economia, na saúde e no meio ambiente, tá? Então, assim, vamos reformular aqui. A Casa Branca chegou para suas agências, tá? E falou, elaborem um relatório sobre mudança climática e o impacto na sociedade. Aí, 13 agências federais dos Estados Unidos, com 300 cientistas, fizeram um bagulho chamado Avaliação Nacional sobre o Clima, com 1.656 páginas, que chegou à conclusão que as mudanças climáticas, além de reais, vão gerar prejuízos e retração econômica nos Estados Unidos, no país, tá? Na nação. Tá? Então não é assim que apenas tem ou não tem mudança climática. Tem mudança climática e junto com ela vai vir prejuízo e vai vir né, impactos importantes. Donald Trump respondeu com não acredito. Tá? Foi isso. Aí ele inclusive tuitou, né, porque teve uma tempestade de neve, né, nos Estados Unidos, e ele usou aquele argumento dele, não tinha aquecimento global. Né? A gente já fez esse tipo de brincadeira aqui no programa, mas a gente falou como brincadeira, ele falou acreditando, né, porque tem uma questão da média, né? Então você puxa para um lado, puxa para o outro. E uma vez fizeram uma montagem muito boa, que era o seguinte, era uma imagem do filme do Titanic, quando o navio tá, tipo, quase na vertical, sabe antes do navio quebrar? Aí tem, tipo, um cara pendurado lá em cima do navio, né, o navio afundando, e aí escrito assim, afundando, mas eu estou a 40 metros acima d'água. Então, assim, tipo, né... então tá aí, né? Eu apenas mencionando, obviamente eu não li o relatório, nem vou ler, né? Porque são 1.600 páginas, prefiro ler Asterix, mas novamente tem gente que manja, né? E enfim, então tá aí. E só me corrigindo, você tinha razão, a cidade de Cândido Godói é no Rio Grande do Sul, mas o Mengele morou muito tempo também em Santa Catarina. E acabou falecendo em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo. Afogado. Pois é, mas até que demorou pra ele se afogar. Ai, Felipe, você tá defendendo a violência. Não, estou defendendo a morte de nazistas. Isso não é violência, isso é obrigação cívica. E de causas naturais. A natureza demorou pra agir. Não, eu queria que a natureza agisse e viu uma bigorna aqui na cabeça dele, alguma coisa. Mas, enfim, tivemos o último resultado do Senado dos Estados Unidos, em que a republicana Cindy Hyde-Smith venceu a corrida no Mississippi com 54% dos votos. Né? No Mississippi, nós tivemos um segundo turno. Né? E no Mississippi, no voto geral, na configuração geral, desculpem, do Senado, agora o Senado vai ser 53 para os republicanos, 47 para os democratas, ou seja, os republicanos conquistaram 2 cadeiras a mais nessa eleição, embora, lembrando, né, a Câmara agora está na mão dos democratas.
Também nos Estados Unidos, mais duas notícias. A primeira delas é, o Donald Trump também ficou pé da vida essa semana, porque a General Motors anunciou que vai fechar fábricas e cortar 15 mil vagas de trabalho, além de descontinuar alguns modelos, como o Chevrolet Cruze. Por quê? Olha só que curioso. Enfim, aí o Donald Trump ficou puto e ele tweetou assim: os Estados Unidos salvaram a GM e esses são os, caps lock, agradecimentos, fecha caps lock, que recebemos. Agora estamos pensando em cortar todos os subsídios da @GM. Ele marcou, ele quis treta. Tá? Quando você marca arroba, ou é porque você quer treta ou é porque você quer beijinhos, tá? Incluindo para os carros elétricos, tá? E o que acontece? Né? A GM, de fato, né, ela recebeu ajuda do governo dos Estados Unidos nos últimos anos. A GM foi salva da bancarrota pós-2008 pelo governo dos Estados Unidos, inclusive. Só que, por que a GM anunciou que vai fechar fábricas e demitir e tudo mais? Porque, né, primeiro, eles vão investir em carros elétricos e carros autônomos. E segundo, a produção de carros nos Estados Unidos ficou mais cara. Por quê? Porque o Trump taxou a importação de aço e alumínio. Então, assim, o preço... Fechou o ciclo. O Donald Trump falou, vou proteger nossa indústria. Aí o aço ficou mais caro, a GM olhou e falou, pera aí, fazendo a conta aqui no lápis, vamos ter que demitir uma galera e tudo mais, e esse negócio do carro elétrico e tudo mais. Então, assim, no final das contas, acaba todo mundo ali tendo culpa no cartório, porque de fato a GM, né, recebeu ajudas do governo, cerca de 11 bilhões de dólares, e as fábricas que ela vai fechar serão em Ohio, Michigan e Maryland. Tá? Então, vamos ver aí. E ele, inclusive, fez uma ameaça sobre a taxação de importados. Né? E aí, a principal notícia nos Estados Unidos foi que o ex-advogado, né, do Trump assinou a delação premiada, se declarou culpado perante, né, por ter mentido perante o Congresso, tá? E mentiu aí sobre as investigações de interferência na Rússia nas eleições de 2016, e ele começou aí a jogar todos os podres no ventilador. Um dos principais podres é o seguinte, que o Putin, melhor dizendo, o Trump, se encontrou com emissários russos na Trump Tower, nos Estados Unidos, e disse que, né, ali, como agradecimento, como cooperação e tudo mais, construiria, né, um hotel mega luxuoso, né, lá uma Trump Tower em Moscou, e a cobertura, a penthouse de 50 milhões de doletas ficaria de presente para o Putin. A questão é que, se essa cooperação era entre o governo russo colaborar, né, para construir o hotel, ou se era, né, colaborar em relação aos Estados Unidos. O presidente tweetou, disse que o Michael Cohen, ele é uma pessoa débil, não muito esperta, que quer apenas uma sentença reduzida, não foi realizado nenhum projeto em Moscou, por isso não havia nada a ocultar, tá? Se ele, né, cooperar com as investigações do Mueller, ele pode receber uma diminuição da sua sentença. Ele já havia admitido, né, ter pago 130 mil dólares para, como diria Merval Pereira, atriz pornô Stormy Daniels, né, em nome do atual presidente Donald Trump. Na época ele ainda não era presidente. E ele teria, né, mentido perante o Congresso durante, né, toda o contato do Kremlin e tudo mais. Então, né, vamos ver aí como vai ser, né, o que vai ser revelado aí sobre essa possível delação premiada.
Relações Estados Unidos e Rússia, também falando nisso, como a gente mencionou, o Trump cancelou o encontro que ele teria com Putin no G20 por conta dos navios ucranianos que foram capturados pelos russos. O governo russo disse ter ficado decepcionado, até porque não houve comunicado oficial da diplomacia americana, ficou sabendo pelo Twitter. Né? Complicado, né? Você ficar, né? Terminou com a pessoa por zap, né? Aí pega mal. Não falou nem na cara. Isso. Aí vamos para a França, né? Onde tivemos no final de semana cerca de 5 mil manifestantes na Champs-Élysées protestando contra o governo, ali nos protestos do colete amarelo, pedindo a demissão do Macron, construíram barricadas, fizeram uma guilhotina simbólica, tacaram esterco na frente do Palácio do Governo, enfim, esse vandalismo que a gente não vê acontecer em país civilizado. Pois é. Entendeu? Esses protestos aí com vandalismo, né, só ocorrem em paizinho aqui na América do Sul, né? Lembrando que assim... uma cena, cara, surreal dos protestos na França. Não, e só, a gente sempre recomenda a página, sou fã dos franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros, e eles colocaram lá as reivindicações dos coletes amarelos, né? Que é redução a 0 do número de pessoas em situação de rua, aumento do salário mínimo, estabelecimento de um salário máximo de 15 mil euros, reforma tributária progressiva, manutenção do sistema solidário de previdência, redução da idade mínima para aposentadoria, nenhuma aposentadoria inferior a 1.200 euros, fim da política de austeridade, limites para aluguéis e tratamento humano para solicitantes de asilo político. E, claro, a redução do preço do combustível, que foi a principal pauta que levou o pessoal aí pra rua e pra fazer essas ações aí. Resumindo, é um bando de comunista. Pô, mas assim, o que eu ia falar é que os caras estavam arrancando o asfalto nas ruas. Né? Então, assim, vamos lembrar que, assim, quando os franceses ficam putos... ninguém segura. Assim, pelo menos entre eles, né? Eles, da última vez, eles não conseguiram segurar os alemães, mas entre eles, eles se pegam, né? Cabe lembrar que mudaram o traçado urbano de Paris justamente para evitar... as barricadas, né? Isso. Que foram uma marca da Comuna de Paris em 1871. Então, porque assim, quando a gente fala disso, parece que a gente tá falando só da Revolução Francesa. Mas teve a Revolução Francesa, aí teve 1830... Aí, a Primavera dos Povos. Teve 1848. E assim, a dos Miseráveis é na década de 1830, não é a Revolução Francesa. Né? Aí teve 1870, com a Comuna de Paris durante a Guerra Franco-Prussiana. E teve a derrubada de um governo no início do século XX também. Foi em menor grau, né? Foi uma menorzinha dessas. Mas assim... E maio de 68. Maio de 68. Então assim, o longo século XX, o século XX na França, o bicho pegou. Tá? Né? Teve mudança de dinastia, mudança de governo, de república para império, de império para república. Mais recentemente, as grandes manifestações em 2005 contra a violência policial. Teve em 2016, nos bairros periféricos da comunidade muçulmana, né, que a gente noticiou aqui também. Então, assim, e por conta de todas essas... Né, lembrando, a França era governada pelos Bourbon, depois virou dos Orleans, aí Bonapartes, aí depois Orleans, aí República, aí veio o Napoleão III, aí República de novo. Então, por conta dessas várias mudanças de monarquias, o movimento monarquista francês é muito fraco, né? Não à toa. Então, né, porque não... Né, tá aí. Lembrando, né, da frase do Robespierre durante o julgamento... Mas, curiosamente, né, muitas famílias reais que tiveram que fugir e escolheram a França como destino. Sim. E o Robespierre, né, para que a França possa viver, Luís deve morrer. Né? Na França também, um funcionário do Senado chamado Benoît Kennedy foi detido, acusado de ser espião da Coreia do Norte. Tá? Ele trabalhava, né, no Departamento de Arquitetura, Patrimônio e Jardins do Senado, e com todo respeito, ele é feio. Tipo, a foto dele aqui, ele tem alguma desilusão na vida aí.
Mas, indo para a Itália começou a voltar atrás no seu déficit orçamentário, depois de pressão da União Europeia, de um déficit de 2,5% no orçamento. O governo, né, dos 5 estrelas, com apoio da Liga Nord, estaria disposto a retroceder a um déficit de apenas 2%, enfim, talvez diminuindo um pouco mais, já que até os mercados reagiram bem. No Japão, o país anunciou que vai construir o primeiro porta-aviões do país desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? O Japão ele tem um porta-helicópteros, fazendo aspas aéreas, né, que pode servir para alguns modelos de aviões. Mas não, agora o Japão vai construir o seu primeiro porta-aviões mesmo, desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão encomendou 100 aviões F-35 dos Estados Unidos, um valor de cerca de 9 bilhões de dólares. O Japão faz parte do desenvolvimento do F-35, inclusive. E isso é visto primeiro, né, como uma reação ali a um expansionismo chinês, ao acirramento de tensões ali no Extremo Oriente. E, internamente, tem a discussão sobre a Constituição japonesa, né, que ela é apenas defensiva. Lembrando que o Shinzo Abe pretende reformar a Constituição nesse sentido, e ele tem, inclusive, maioria no Congresso para isso. No Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos deram indulto a um estudante britânico chamado Matthew Hedges, que havia sido condenado à prisão perpétua sob a acusação de ser um espião. Foi indultado, vai poder retornar aí ao seu país, ele que tem 31 anos, né, emitido aí pelo cheque dos Emirados Árabes Unidos. E, porém, as autoridades disseram que indultaram ele por conta da Carta da Família, em respeito, mas disseram que 100% de certeza que ele é um agente do serviço secreto e ele é culpado de espionagem, tá? E o governo britânico nega que o cara seja um espião. E, finalmente, para a gente fechar esse bloco, a Turquia anunciou que, além de manter a compra dos sistemas antiaéreos russos, né, que os Estados Unidos estavam querendo impor sanções, que a gente comentou, essa compra será, inclusive, com as moedas nacionais, ou seja, vai ser entre rublos e liras, que na verdade acaba sendo quase um escambo, na verdade, né? Porque você usa isso para fugir de sanções dos Estados Unidos. Então a Turquia vai pagar a Rússia em liras turcas, ou então vai comprar rublos russos com liras turcas para pagar o equipamento, e aí a Rússia, no fim das contas, vai acabar usando esse dinheiro para fazer comércio com a própria Turquia. Então é quase um escambo, né? Você me vende o sistema antiaéreo e eu te vendo, sei lá, você quiser comprar de mim, tá? Então, essa é a última notícia aqui em relação às potências, e um resultado do G20 a gente vai ter só semana que vem.